milares de anos se pasaram. Areia e tempo cobrirão segredos enterrados sob as areias do deserto. Mas algumas marcas, elas jamais desaparecem. E nome ecoa a través dos milênios como o de demônio ancestral. Você acha que conhece a verdadeira história do Egito? Os grandes reis imortalizados em Mouro, as pirâmides imponentes que desafiam o tempo, as riquezas inimagináveis que alimentaram lendas. Mas se eu te dissesse que, entre todos esses soberanos lendários, existe o faraó Taobil, Tao sedento por sangue e poder, que sua própria Menkau foi deliberadamente apagada dos anais oficiais da história? O soberano cujo imperio foi literalmente erguido sobre montanas de osos, cujas festas serán banadas no sangue de sacrificios humanos. O faraó cuja crueldade fez até mesmo os deuses do Nilo tremerem de horror. Quem era ele? Por que sua existência foi barrida da história oficial? E mais importante, que lico é seu reinado de terror pode nos ensinar sobre a natureza humana e os perigos do poder absoluto? Prepare-se para desenterrar uma verdade sombria que os antigos egípcios tentaram sepultar para sempre. O berco de uma civilização e seus demônios. O Egito antigo, berco de uma das civilizações mais extraordinárias que já pisaram na terra, não foi apenas o palco de faraós sábios e construcções monumentais que desafiam nossa compreensão até hoje. Foi também o caldeirão de intrigas políticas brutais, de lutas sangrentas pelo poder supremo e, ocasionalmente, de uma crueldade que beirava o indizível e o inhumano. Durante 3 milênios de reinados faraônicos, o Egito conheceu períodos de glória inigualável e épocas de caos absoluto. Neste contexto de constantes transicos e conflitos internos, em meio às disputas dinásticas pelo trono sagrado e às ameaças externas de povos invasores, emergiu uma figura cujo reinado se tornaria o capítulo mais obscuro e deliberadamente esquecido de toda a história egípcia. A notável ausência de seu nome em praticamente todos os registros oficiais não é, de forma alguma, o mero acidente do tempo ou o capricho dos arqueólogos. Trata-se de um ato absolutamente deliberado e sistematicamente executado. Os antigos egípcios, profundamente imersos em crenças complexas sobre a vida após a morte e o poder místico dos nomes e palavras, acreditavam firmemente que apagar completamente a memória de alguém era condená-lo ao esquecimento eterno e impedir definitivamente sua passagem para os campos de junco do paraíso. Essa prática, conhecida como damnatio memoriae ou condenacao da memória, representava uma punição severa e definitiva, reservada exclusivamente aos piores criminosos da história. Aos parias mais desprezíveis que ousaram desafiar a ordem cósmica estabelecida pelos deuses ou questionar a divindade sagrada do faraó. Nosso protagonista sombrio foi, sem qualquer sombra de dúvida, o desses indivíduos amaldiçoados. A semente da tirania, uma juventude manchada pela ambição. Nascido provavelmente em uma linhagem menor da nobreza egípcia, ou talvez em uma família tradicionalmente poderosa mas corrompida pela ambição desenfreada. A juventude deste futuro tirano foi indelevelmente marcada por uma sede absolutamente insaciável por poder e dominação. Histórias sussurradas por cronistas antigos que conseguirán sobreviver en fragmentos parciais e interpretações cuidadosas de papiros danificados apontan claramente para o joven calculista e frío, completamente desprovido de empatía ou compaixão humana. Ele via seus iguais, seus próprios familiares e até mesmo seus mentores como meros degraus descartáveis para sua ascensão ao poder supremo. Não se tratava, em absoluto, de herdeiro óbvio ou legítimo ao trono dourado dos faraós. Pelo contrário, sua jornada tortuosa ao poder absoluto foi meticulosamente pavimentada por manobras políticas astutamente calculadas, alianças traiçoeiras que beneficiavam apenas seus interesses, e, segundo fontes fragmentarias mais consistentes, eliminações convenientes e sistematicamente planejadas de rivais potenciais. Desde a adolescência, demonstrava uma capacidade perturbadora de manipular pessoas e situações.
Prefecerse tutores que tentaban incutir valores de justica e compaixão encontraba mueme jovem aparentemente receptivo, mas que internamente desprezaba tais conceitos como saínas de fraqueza. Seus primeiros atos de crueldade, tortura de animais, humilhacao de servos, traicoes de confiança, foram cuidadosamente escondidos por uma fachada de charme e inteligência. A forma específica como ele conseguiu ascender ao poder mais alto do Egito é testemunho perturbador de sua implacável determinação e absoluta falta de escrúpulos morais. En un escenario político particularmente fragilizado por disputas dinásticas e ameaças externas, ele soube explorar magistralmente as divisões internas e as ambíguas pessoas de outros nobres. Chegou ao trono através de uma combinação letal de forca bruta, engaño sistemático e a capacidade psicológica de inspirar tanto terror paralisante quanto uma lealdade fanática e cega entre seus seguidores mais próximos e dependentes. O despertar do monstro, primeiros saínas do terror. A promessa sedutora de uma nova ordem política, uma era dourada de forca nacional e domínio regional absoluto, mascarava completamente a realidade horrenda que estava prestes a se manifestar. Nos primeiros meses de seu reinado, mudanças sutis mais sinistras começaram a se manifestar na corte real e na administração do reino. Funcionários experientes e respeitados começaram a desaparecer misteriosamente, substituídos por indivíduos de lealdade questionável mas obediência absoluta. Leis antigas que protegiam os direitos básicos dos cidadãos foram silenciosamente revogadas ou reinterpretadas de formas que beneficiavam exclusivamente o poder central. Impostos começaram a aumentar gradualmente, inicialmente justificados por necessidades de defesa nacional ou projetos de infraestrutura. Os primeiros atos de violência organizada foram cuidadosamente direcionados contra grupos marginalizados ou inimigos políticos óbvios, garantindo que a população geral não se sentisse imediatamente ameaçada. Essa estratégia calculada de terror gradual permitiu que ele consolidasse poder sem provocar uma reação imediata de massa contra seu governo. O reinado do terror, sangue como moeda de poder. Uma vez firmemente estabelecido no trono dourado dos faraós, o soberano finalmente revelou sua verdadeira fez demoníaca ao mundo. O que antes eram apenas sussurros de crueldade ocasional e rumores de temperamento difícil tornaram-se a realidade brutal e inescapável do cotidiano egípcio. Suas políticas governamentais eram brutalmente eficientes para consolidar seu controle absoluto sobre todos os aspectos da vida no reino, mas simultaneamente devastadoras para a população comum e até mesmo para a nobreza tradicional. Impostos exorbitantes e arbitrários, frecuentemente coletados múltiplas vezes por ano, levaram rapidamente a fome generalizada nas províncias mais distantes da capital. Famílias inteiras eram arruinadas da noite para o dia por decretos econômicos caprichosos. Quem ousava reclamar ou questionar essas medidas era sumariamente punido com métodos que variavam desde multas confiscatórias até torturas públicas meticulosamente projetadas para incutir terror absoluto na população e sufocar qualquer semente de rebelião antes que pudesse germinar. Relatos fragmentários, preservados en mostraca, fragmentos de cerámica usados como papel pelos antigos egipcios e papiros danificados. Descreven métodos de punica ou de tortura que hoje nos parecen medievais en sua barbarie, mas que eran empregados sistemáticamente con frieza científica e sem qualquer vestigio de remorso ou hesitacao. Empalamento, esfolamento vivo, e formas elaboradas de mutilacao pública tornaram-se espetáculos regulares nas placas principais das cidades. O faraó desenvolveu uma filosofia política perversa na qual via o povo comum como um mero recurso natural, uma ferramenta biológica para realizar seus projetos megalomaníacos de construção e conquista. A construção de templos grandiosos e monumentos colossais, que normalmente seria sinal inequívoco de prosperidade nacional e de vocação religiosa, sob seu jugo tornou-se símbolo opressivo de subjugação total e desprezo pela vida humana. Decenas de milares de trabalhadores forcados serão compelidos a labutar em condições absolutamente desumanas, trabalhando sob o sol escaldante do deserto com racoes mínimas de água e comida.
A mortalidade nas obras de construcao era espantosamente alta, con corpos sendo simplesmente descartados en balas comuns cavadas próximas aos canteiros. Aqueles que caíam exaustos ou feridos eram substituídos imediatamente sem qualquer hesitacao ou consideracao por suas famílias. A corte do horror, rituais de sangue e poder. Além da opressão econômica sistemática e da violência física institucionalizada, o faraó era completamente obcecado por manter seu poder a través da propagação do medo absoluto em todos os níveis da sociedade. Fontes fragmentadas más consistentes sugieren claramente a existencia de rituales sombríos y sacrificios humanos regulares, supostamente realizados en nombre de divindades obscuras que él mismo había inventado o alterado drásticamente para justificar sus acoes maíz extremas. Festas na corte real, que tradicionalmente deberían ser celebracoes de prosperidad e unión nacional, eran frecuentemente manchadas por atos deliberados de humilacao pública e execucoes sumarias de oponentes políticos ou até mesmo de membros da própria corte que habían caído en desgraca por motivos triviais ou completamente inventados. Não havia espaço para disenso, questionamento ou demonstracoes de compaixão, que eram interpretadas como saínas de fraqueza ou traicao. O faraó criou uma hierarquia do terror na qual a sobrevivência dependia inteiramente de demonstracoes contínuas de lealdade fanática e participação ativa em suas atrocidades. Nobres eram forcados a presenciar e até mesmo participar de torturas para provar sua devoção. Sacerdotes eram obrigados a modificar rituais religiosos tradicionais para incluir elementos de violência e sacrifício que serviam aos propósitos políticos do soberano. A própria estrutura da religião egípcia foi pervertida para servir ao culto da personalidade do faraó. Deuses tradicionais foram reinterpretados como aspectos de sua divindade, e novos cultos foram estabelecidos nos quais ele era adorado não apenas como Deus vivo, mas como uma divindade suprema que havia transcendido as limitacoes morais que governavam outros seres. A crueldade sistemática do faraó não se limitava de forma alguma às fronteiras tradicionais do Egito. Suas campanas militares expansionistas tornaram-se notórias em todo o mundo antigo por sua barbárie absolutamente sem precedentes. Diferentemente de outros conquistadores que buscavam subjugar e depois integrar povos conquistados, este faraó via a guerra como uma oportunidade para exercitar seus impulsos mais sádicos em uma escala nacional. Vilas inteiras de povos considerados inimigos eram sistematicamente saqueadas e suas populacoes massacradas ou escravizadas sem qualquer piedade ou consideracao por idade, gênero ou condicao. Mulheres grávidas eram especialmente visadas para torturas elaboradas, criancas eram separadas de suas famílias para serem criadas como soldados fanáticos. E anciaos eram frequentemente queimados vivos em placas públicas como exemplo para outros povos. O objetivo declarado dessas campanas não era simplesmente a conquista territorial ou a obtenção de tributos e recursos. Era a aniquilação completa e sistemática de qualquer forma de oposição, deixando rastro duradouro de desolação absoluta e servindo como aviso aterrorizante para outros potenciais inimigos do Egito. Cidades inteiras eram literalmente apagadas do mapa, com suas populacoes mortas ou dispersadas e seus edifícios demolidos até os alicerces. A reputação internacional do Egito, sob seu reinado sanguinário, não era mais de uma potência cultural e econômica respeitada, mas de império do terror que inspirava pavor absoluto em povos desde a Núbia até o Levante. Embaixadores de reinos distantes tremiam ao mencionar seu nome, e alianças diplomáticas tradicionais foram dissolvidas pelo medo de associação com suas atrocidades. A paranoia do poder, o monstro devora a si mesmo. Internamente, a paranoia crescente do faraó se expandia proporcionalmente ao seu poder absoluto. Ele desenvolvia uma suspeita patológica que o fazia ver inimigos potenciais em cada sombra, conspiracao em cada conversa sussurrada, traicao em cada olhar excitante. Cada de seus conselheiros, desde os mais próximos até funcionários menores, vivia sob constante suspeita e terror de ser acusado de deslealdade.
As intrigas palacianas, que en outros reinados eran jogos políticos relativamente civilizados, tornáranse literalmente letais sob sua administração. Membros da própria família real, irmãos, primos, até mesmo esposas, eram executados sob a menor suspeita de traição ou ambicao pessoal. Frecuentemente baseada em sonos que o faraó alegava ter tido ou em interpretar coes delirantes de homens e preságios. Este clima de medo absoluto se estendia até os níveis mais altos da sociedade egípcia, criando uma atmosfera de terror perpétuo na qual ninguém se sentia seguro. Independentemente de sua posição social ou proximidade ao poder. A lealdade era comprada exclusivamente a través de privilegios materiais e medo paralisante, nunca a través de afeição genuína ou respeito mútuo. A confiança se tornou um luxo absolutamente inatingível em sua corte, onde cada indivíduo era simultaneamente espião e vítima potencial. O faraó estabeleceu uma rede complexa de informantes que se reportavam diretamente a ele, criando um sistema no qual até mesmo conversas privadas entre familiares eram potencialmente monitoradas e relatadas. Essa estrutura de vigilância constante corroía sistematicamente os lacos sociais tradicionais que mantinham a sociedade egípcia coesa, substituindo-os por relações baseadas exclusivamente em medo e interesse próprio. Os sinais da ira divina, preságios de queda. Nenhum tirano, por mais poderoso que seja, consegue governar indefinidamente a través do terror sem eventualmente despertar forcas que se voltarão contra ele. A tirania sistemática, por sua própria natureza, gera inevitavelmente as sementes de sua própria destruição. A opressão brutal exercida pelo faraó, a demanda constante por sacrifícios humanos e materiais. E a fome generalizada que suas políticas haviam criado alimentara um descontentamento silencioso mais crescente que eventualmente explodiria com forca devastadora. Rebeliões locais, que anteriormente eram facilmente esmagadas por suas forcas militares superiores, começaram a se espalhar geográficamente e a ganhar forca organizacional. O povo comum, levado ao absoluto desespero pela fome, pelos impostos impossíveis e pela perda constante de entes queridos, chegou ao ponto em que não tinha literalmente mais nada a perder ao se rebelar contra o regime. As maldicoes sussurradas contra o faraó nas ruas e nos campos, que anteriormente pareciam meras supersticoes populares sem consequências práticas. Começaram a ganhar uma forca psicológica real na mente coletiva da população. Presagios sinistros de desgraça iminente, eventos naturais catastróficos como secas prolongadas ou enchentes devastadoras. E surtos de doenças serão universalmente interpretados como manifestações inequívocas da ira dos deuses contra o soberano que havia deliberadamente rompido o Maat. A ordem cósmica fundamental e a justiça divina que deveria governar o universo. O próprio Nilo, a fonte sagrada da vida egípcia e símbolo da benevolência divina, parecia estar se voltando dramaticamente contra o faraó e seu regime. Enchentes irregulares destruíam colheitas, períodos de seca matavam peixes em massa, e acioar das águas às vezes assumia tonalidades estranhas que os sacerdotes interpretavam como sinais de maldição divina. A conspiração das sombras, o fim se aproxima. A causa específica e exata de sua queda permanece o mistério histórico deliberadamente envolto em lendas contraditórias e relatos intencionalmente obscurecidos. Alguns fragmentos de papiro sugerem uma revolta massiva e coordenada. Cuidadosamente planejada e liderada por uma coalizão improvável de nobres tradicionalmente rivais e sacerdotes de diferentes templos que haviam sido unidos pela necessidade de acabar como reinado de terror. Outros documentos fragmentários falam de uma conspiração interna elaborada e meticulosamente executada, que resultou em sua morte violenta e deliberadamente secreta. Possivelmente a través de envenenamento durante uma festa palaciana ou ataque coordenado em seus aposentos privados. Há ainda teorias baseadas em evidências arqueológicas que sugerem que ele simplesmente desapareceu misteriosamente, possivelmente engolido pela própria escuridão e paranoia que havia propagado por todo o reino. Independentemente dos detalhes específicos, o fato incontestável é que seu fim foi tão violento, dramático e definitivo quanto seu reinado havia sido.
marcando inmediatamente o inicio de uma nova era de reconstrução e renovação moral para o Egito. A rapidez com que seu regime desmoronou sugere que sua base de poder era muito mais frágil do que aparentava, sustentada principalmente pelo terror em vez de lealdade genuína. A grande purificação, apagando o demônio da história. Com sua queda violenta e definitiva, dio imediatamente uma campana sistemática e absolutamente determinada para apagar completamente sua memória da história oficial do Egito. Esta não foi uma decisão tomada levianamente ou por capricho político, mas uma necessidade espiritual e cultural profundamente sentida por todo o povo egípcio. Templos colossais que ele havia forcado a ser emergidos com sangue e sofrimento foram metodicamente desfigurados. Com artesanos especializados sendo contratados especificamente para remover ou alterar hieróglifos e imagens que o representavam. Suas estátuas monumentais foram derrubadas com cordas e alavancas, depois quebradas em fragmentos pequenos que foram espalhados pelo deserto ou jogados no Nilo. Seus nomes, tanto seu nome de nascimento quanto seus títulos faraônicos, foram sistematicamente removidos de todos os registros oficiais acessíveis. Escribas trabalharam por meses raspando cuidadosamente os hieróglifos que contavam suas facanas das paredes de templos e túmulos. Papiros administrativos que mencionavam seu reinado foram queimados em fogueiras cerimoniais, e novas versões da história oficial foram escritas como se o período de seu governo nunca tivesse existido. Esta operação de damnatio memoriae foi tão completa e eficiente que criou uma lacuna deliberada na cronologia oficial egípcia. Anos de reinado foram simplesmente atribuídos a faraós anteriores ou posteriores, e eventos históricos foram redatados para eliminar qualquer referência ao período de seu governo. O legado oculto, lico de uma história proibida. Contudo, mesmo que seu nome tenha sido completamente barrido dos grandes monumentos oficiais e dos registros dinásticos, a história fundamental de sua crueldade conseguiu sobreviver de formas inesperadas e persistentes. Contos populares transmitidos oralmente por Heracles preservaram elementos de sua história, frecuentemente transformados en lendas de demonios ou espíritos malignos que uma vez gobernaram a terra. Fragmentos arqueológicos obscurecidos, descobertos en locais secundarios como casas de funcionarios menores ou depósitos de lixo de palacios, ocasionalmente revelan referencias indirectas a eventos de seu reinado. Estes achados, embora raros e frecuentemente danificados, fornecen pistas valiosas para historiadores modernos que tentan reconstruir este período deliberadamente apagado da história egipcia. A própria existência documentada de Faraó Tao-Vil serve como lembrete sombrío e atemporal do poder absolutamente corruptor da autoridade sem limites e da fragilidade fundamental da condica humana quando confrontada com oportunidades ilimitadas para exercer poder sobre outros. Sua história demonstra como mesmo uma das civilizações mais avançadas e culturalmente sofisticadas da antiguidade poderia produzir e, por tempo, tolerar monstro em forma humana. Reflexões finais, o eco eterno de nome esquecido. A história deste faraó sem nome, embora oficialmente banida e sistematicamente suprimida, continua a ressoar a través dos milênios como alerta fundamental sobre a natureza humana. Ela nos ensina que o poder exercido sem empatia genuína, a forca aplicada sem consideração moral, e a autoridade usada sem responsabilidade social inevitavelmente leva a autodestruição moral e ao esquecimento histórico. O faraó mais cruel da história do Egito pode ter tido seu nome deliberadamente apagado dos anais oficiais, pode ter suas estátuas reduzidas a peo espalhado pelo deserto. Pode ter seus templos desfigurados até se tornarem irreconhecíveis. Mas seu legado sangrento, em sua essência mais profunda, permanece como lembrete temporal e universal sobre os perigos eternos da tirania descontrolada e sobre a impressionante resiliência da memória histórica coletiva. Mesmo quando os poderosos tentam suprimir completamente a verdade, mesmo quando governos inteiros se dedicam a reescrever a história, mesmo quando nomes são apagados e monumentos são destruídos. A essência das licoes mais importante sempre encontra uma forma de sobreviver.
A historia tem uma maneira peculiar de preservar as verdades que mais precisamos lembrar, especialmente aquelas que nos advertem sobre nossos próprios potenciais para o mal. En cada época, en cada civilização, existen indivíduos que possuem o potencial para se tornarem como este faraó esquecido. A única defesa real contra tal corrupção é a vigilância constante, a preservação de instituições que limitam o poder. É a manutenção de uma memória coletiva que nos lembra das consequências inevitáveis da tirania desenfreada. A área do tempo pode cobrir monumentos e apagar nomes, mas as lições fundamentais sobre a natureza humana, tanto sua capacidade para o mal quanto sua resistência final contra a opressão, permanecem eternamente relevantes e necessárias para cada nova geração que enfrenta suas próprias tentáculos de poder e suas próprias lutas contra a tirania.